Perseguidos, o vídeo de hoje, dessa sexta-feira, vai ser bem rápido porque temos poucos jogos, obviamente, como vocês estão vendo aqui, para poder trabalhar nessa sexta-feira, mas são jogos interessantes, tá? Teremos o Al Nassr contra o Al Ittihad, teremos o Lille contra o Metz, teremos o Salzburg, União Berlim-Frankfurt, Celta de Vigo, Osasuna e Leeds e Nottingham Forest. São bons jogos, são jogos importantes para algumas dessas equipes e por isso que tem boas oportunidades para a gente poder trabalhar. Beleza? Vamos embora, já curte o vídeo, se inscreve no canal, vai ser um vídeo bem rápido, bem objetivo, fica até o final porque vou passar várias dicas para vocês ao longo desse vídeo e também já um esquenta para o final de semana. Começando aqui com o clássico entre o Al Nassr e o Al Ittihad, o Cristiano Ronaldo já voltou a treinar com a equipe do Al Nassr, né, depois de ter brigado, questionado a Liga Saudita por conta da transferência do Benzema para o Al Hilal, né? Cara, Cristiano Ronaldo reclamando porque ia reforçar o Al Hilal. Para quem não sabe, os 4 principais times sauditas, eles são do governo, né? Do fundo lá da Arábia Saudita, são do governo, a verdade é essa. E são os times que mais têm investimento lá, né? O Al Nassr, cara, dos 4 times, dos grandes times, é o time que mais recebeu investimento. Obviamente tem Cristiano Ronaldo, né, que recebe um dinheirão. Além disso, contratou João Félix, contratou Coman, Mané, Fabinho não, desculpa, o Inigo Martínez, cara, é muito, Brozovic, teve o Otávio na época, o Otávio saiu. É um time muito forte, um time que tem muito investimento. O Al Ittihad, obviamente, perdeu aqui o Benzema, contratou agora o En-Nesyri, eu acho que não vai estar ainda para esse jogo. Perdeu o Kanté agora, é verdade. Também é um time que teve muitos investimentos. O problema é que o Al Ahly já venceu, né, a Champions Asiática. O Al Ittihad venceu a Liga Saudita na temporada passada e a Copa Saudita, se eu não me engano. O Al Hilal já venceu, né, também tanto a Liga Saudita como também a Champions Asiática. O problema é que desde que o Cristiano Ronaldo chegou, o Al Nassr não está ganhando nada. Isso aí revolta, obviamente, o Cristiano Ronaldo. Nessa temporada, vai começar agora o segundo turno, o Al Nassr está a 1 ponto de diferença para o Al Hilal. O Al Hilal, eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu o jogo do Al Hilal, mas o Al Hilal já enfrentou, você está assistindo esse vídeo, o Al Qudud, que é um dos últimos colocados e candidato a ser rebaixado, provavelmente tenha vencido o jogo, né? Então isso volta a pressão para o Al Nassr para vencer esse confronto contra o Al Ittihad, para poder se manter 1 ponto de diferença do Al Hilal e se manter ali brigando pelo título, né? O Al Ittihad, como eu falei, perdeu muitos atletas para essa temporada, muitos atletas, e chega mais fragilizado. Porém, ainda é um time muito competitivo e um time que tem muita qualidade. Para esse confronto, eu gosto de algumas opções, como o Al Nassr com empate. Eu não gosto de ir na vitória deles no pré-jogo, tá? Se for atuar no ao vivo, se estiver muito bem. Mas o Al Nassr com empate é uma boa. O Al Nassr para marcar um gol é uma boa. O mais de 1,5 nesse confronto é uma boa também para se trabalhar. São opções que eu gosto aqui. O ambos marcam é uma aposta que eu sempre faço nos clássicos sauditas, quando os 4 grandes se enfrentam. Mas nesse confronto aqui, eu não vou fazer o ambos marcam devido às perdas, né, que o Al Ittihad teve, que são perdas importantes, né? Tô falando de Kanté, tô falando de Benzema, são perdas importantes que teve o Al Ittihad. E também porque, por mais que o Cristiano Ronaldo voltou a treinar, eu não sei como é que tá o ambiente do Al Nassr devido a tudo isso que aconteceu. Por isso que eu prefiro essas outras opções do que o ambos marcam, beleza? O Lille vai enfrentar o Metz e aqui chega a ser obrigação para o Lille não perder o jogo, né? O Metz é um dos piores times do campeonato francês, o pior na verdade, né? Tá aqui na última colocação, venceu somente 3 de 20 partidas, tem 46 gols sofridos, a pior defesa do campeonato francês. E o Lille, que também não tem uma defesa tão boa assim, né? Mas é um time bem mais qualificado. E o Lille está brigando por vaga aqui entre os 3, 4 primeiros colocados para buscar ali a vaga na Champions League. Então precisa realmente somar pontos, ainda mais contra um adversário tão frágil, tá? Como é um time que eu não confio tanto, esse Lille também, se for trabalhar no pré-jogo, trabalha utilizando o empate, uma forma de proteger. E a gente entra nos jogos que são favoráveis para gols. O Salzburg vai enfrentar o Áustria Viena. É um jogo que eu considero muito bom para o mercado de gols, o mais de 1,5. São 2 times que têm uma média alta de gols marcados e de gols sofridos também, né? Em 80% dos jogos do Salzburg aconteceu mais de 1,5. Em 90% dos jogos do Áustria Viena aconteceu também com mais de 1,5. É um mercado que eu gosto bastante aqui. Outro mercado de gols que eu gosto bastante
é o Union Berlin contra o Frankfurt, né? Os jogos do Frankfurt sempre são muito bons para gols, tá pagando em 28 no mais de 1,5. Só para a gente dar uma olhada aqui, ó, inclusive até mesmo ambos marcam, acaba sendo uma boa para esse jogo. Em 80% dos jogos do Union Berlin aconteceu ambos marcam, assim como nos jogos do Frankfurt, tá? Em 90% dos jogos dos dois times aconteceu pelo menos 2 gols. Então, mais de 1,5 obviamente é mais seguro. O ambos marcam acaba sendo uma boa opção. Eu fui no mais de 1,5 em uma dupla, né? Junto com o Salzburg, os 2 jogos no mais de 1,5, uma dupla que está pagando muito bem. E teremos também o Celta de Vigo, cara. O Celta de Vigo, os jogos do Celta de Vigo também tem sido muito bom para gols. Inclusive, o histórico entre eles é um histórico muito favorável para gols, né, para mais de 1,5. A gente pega os jogos do Celta de Vigo, o último foi um 0-0 contra o Getafe. Contra o Getafe, todos os jogos, nenhum jogo é bom para gols, né? Mas tirando esse jogo contra o Getafe, que é um time extremamente reativo, contra o Estrela Vermelha foi 1-1, contra o Real Sociedade 3-1, 2-1 contra o Lille, 3-0 contra o Raio Vallecano, aí teve 1-0 contra o Sevilha, 4-1 contra o Valência, 0-0, 5-2 e 2-0. Você vê que a maioria dos jogos do Celta de Vigo são jogos favoráveis para gols. E os jogos do Osasuna também têm sido jogos bons para gols. 2-2, 3-1, 3-2. Esse jogo aqui foi para os pênaltis, mas teve gols. 1-0, 1-1, 3-0, 4-2, 2-0, 2-0. Também, como eu falei, tem sido jogos com gols. Então, o mercado de gols acaba sendo uma boa, sempre paga muito bem no Campeonato Espanhol, tá pagando em 40, e aí dá para adicionar para o Celta de Vigo fazer 2 escanteios, assim como o Osasuna também, para poder subir um pouco mais essa odds. E por fim, teremos o Leeds enfrentando o Nottingham Forest, e aqui também acaba sendo um jogo muito bom para gols, porque é uma briga direta contra o rebaixamento, né? O Leeds e o Nottingham Forest estão com 26 pontos, são 2 times, principalmente o Leeds, que marca muitos gols, mas que sofre muitos gols, né? Tem uma média de 1 gol marcado, mas de quase 2 gols sofridos por jogo. Ambos com 26 pontos, o West Ham vem logo em seguida com 20. Aqui é um confronto direto porque uma derrota, vamos supor que um desses 2 times perca o jogo e o West Ham vença, só fica 3 pontos de diferença. Então é um jogo que eu acredito que vai ser bem tenso, tá? Mas um jogo também que eu acredito que vai ser bem aberto e favorável para gols. 80% dos jogos desses 2 times aconteceu com mais de 1,5 e eu acredito que isso deve se repetir. Tá pagando em 33, também é outro jogo que tá pagando muito bem, mais de 1,5, que eu acredito que vai se repetir aqui, beleza? Como eu falei para você, esse vídeo ia ser bem rápido, mas o final de semana tá batendo na porta e vai ter muitas, mas muitas análises aqui. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal. A bet que eu vou deixar aqui para você, vou deixar 2 bets, né, para vocês. Uma delas é o mais de 1,5 no jogo do Salzburg e também no jogo do Frankfurt com o Union Berlin. Mais de 1,5, uma duplinha. E outra aposta que eu deixo para vocês é o Al Nassr com empate e o Lille com empate, também em uma dupla. Acaba sendo muito bom para essa sexta-feira. Poucos jogos, mas jogos interessantes. Tamo junto e vamos para cima.